Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que cada um venha assistir essa postagem. Meu nome é Joel de Freitas, sou advogado, professor, e por ironia do destino, hoje, 12 de fevereiro de 2026, foi criado o canal Direito, Retórica e Sofisma, com vistas a analisar o cenário político e jurídico que nós estamos vivenciando e que queria o destino que se iniciasse com uma postagem um tanto quanto repentina, como sendo a primeira postagem do canal, que espero contribua muito para a difusão do direito, das questões políticas, filosóficas, históricas, de forma clara, objetiva e principalmente ética. E para iniciar, não poderia ser diferente, esse caso que vem tomando conta das discussões no cenário político nacional, que é o caso do Banco Master e a atuação do ministro Toffoli, em virtude das diversas ocorrências que vêm surgindo da investigação da Polícia Federal, que indicam proximidade entre o ministro e os investigados, principalmente com o Vorcaro. Então, hoje, nós vamos discutir, analisar um pouco, uma decisão que é extremamente relevante e também preocupante, não podemos deixar de consignar. Pois o Supremo Tribunal Federal decidiu, agora há pouco, não reconhecer a suspeição do ministro Toffoli, nesse caso tão sensível que é do Banco Master e que também se espalha para além dos contornos da capital do poder brasileira, que é Brasília, perpassando aí por outros estados do Rio de Janeiro, São Paulo, envolvendo, a princípio, segundo as informações da Polícia Federal, e que estão sendo ventiladas pela mídia, pessoas comuns e pessoas com foro privilegiado, ou seja, políticos do Congresso Nacional. O ponto central aqui a ser analisado não é apenas o resultado dessa decisão, que particularmente, humildemente, eu considero tardia, e considero que algo que poderia ter sido feita pelo próprio ministro Toffoli. No primeiro instante que se verificasse ali a possibilidade de uma possível, sendo redundante, suspeição, ele próprio deveria se afastar. O que não foi feito, e culminou com uma reunião após a entrega da documentação da Polícia Federal diretamente para o presidente do STF, o ministro Fachin, que optou por reunir aquele colegiado e os 10 ministros reconheceram a inexistência da suspeição, só que, para tanto, se utilizaram de uma fundamentação questionável. E é esta fundamentação que nós vamos discutir. Mas antes de entrar nessa parte técnica, é importante compreender o contexto. Trata-se de uma discussão muito perigosa, muito sensível, e que pode representar ali a proximidade institucional entre ministros da corte e investigados que estão sendo objeto de investigação, de inquérito que tomou um vulto nacional e, por que não dizer, internacional. Essa discussão vai longe. E aquilo que eu costumo dizer nos bancos escolares, e que às vezes, por vezes, eu tenho me sentido um 171 na
função de lecionar, pois você, como professor de direito, ministra uma disciplina, explica ali os princípios, as regras, cita os artigos fundamentais, e na vida real acontece tudo diferente. Aí o aluno vem e fala, professor, não estou entendendo. A lei diz uma coisa, mas na realidade acontece outra. Infelizmente, nós vivemos hoje, não só hoje, mas há muito tempo, esse viés de conformidade com as conveniências normativas. O ponto fundamental, então, é o quê? É o debate sobre a imparcialidade judicial, que é um dos pilares do Estado democrático de direito. Ainda mais quando envolvidos ministros da mais alta corte do Brasil. A Constituição preconiza que o Estado brasileiro se edificou sobre o Estado democrático de direito, que nada mais significa que tudo e todos estão submetidos à lei. Não se admite, portanto, não se espera, ao menos, que algumas das funções dos três poderes, vez ou outra, queira ser mais realista do que a norma. Então vamos lá. O STF entendeu que não há suspensão, até aí tudo bem, como diria o velho dito popular, papel aceita tudo e o direito admite diversas interpretações. Mas até aí, tranquilo. O STF reconheceu a inexistência da imparcialidade, como em outros casos que nós já tivemos, em que o ministro participou do julgamento de um caso em que ele tinha sido padrinho de casamento da filha de um dos envolvidos naquele processo. E suscitada a possibilidade da suspeição, ele diz que, por se tratar do artigo 254 taxativo, ele entendeu dessa forma, ser padrinho de casamento não configuraria relação íntima. Foi essa a linha de pensamento do ministro e ficou por isso mesmo. Houve ali uma certa celeuma jurídica, mas no fim as coisas continuaram o seu trajeto. Mas o que foi de se estranhar foi a fundamentação jurídica utilizada pelo STF. Ele se baseou no artigo 107 do Código de Processo Penal e no artigo 280 do Regimento Interno também do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que esses dois artigos, se analisados literalmente, expressamente, sem qualquer tipo de interpretação ampliativa, ele deixa claro que nada tem a ver com a situação em questão. Nesse momento que nós estamos vivenciando agora. Explico. O artigo 170 do Código de Processo Penal menciona que não é possível arguir a suspeição da autoridade policial. Entenda-se autoridade policial, o delegado da Polícia Civil ou o delegado da Polícia Federal, pertencentes à Polícia Judiciária, que são os titulares, via de regra, da investigação. Salvado algumas situações ali. Mas, via de regra, o Ministério Público, o delegado de Polícia Federal, o delegado de Polícia Estadual, tomando conhecimento do fato, seja do ofício, seja por intermédio de outros meios, ele desenvolve uma investigação. Então, não é possível arguir a sua suspeição. Ocorre que, em que pese não ser possível arguir a suspeição do delegado, ele próprio, uma vez verificando a possibilidade de estar diretamente ou mesmo indiretamente envolvido naquela questão, e que possa suscitar eventual parcialidade para um ou para outro lado, ele se afaste do caso. É possível que isso aconteça. O artigo 280, por sua vez, do Regimento Interno do STF, deixa claro que é competência do presidente do STF determinar o arquivamento do inquérito policial quando verificado se tratar de uma investigação manifestamente improcedente. Reflitam comigo. Qual a situação
ou qual a relação que existe entre o artigo 107 do Código de Processo Penal e a atuação do ministro Toffoli no processo. Até porque não foi a Polícia Federal que pediu o afastamento do ministro Toffoli. Simplesmente apresentaram o material diretamente ao presidente do Supremo, uma vez que havia indícios ou havia informações sobre a participação do contato do ministro Toffoli com aquele círculo de investigados. O que tem a ver o artigo 107 do Código de Processo Penal com a situação do ministro Toffoli? Princípio nenhuma. Por outro lado, o artigo 280 diz respeito à competência do presidente do STF para determinar o arquivamento do inquérito policial considerado manifestamente improcedente, ou seja, é aquele que nasceu morto. Não tem provas, não tem materialidade, autoria definidas, claras, objetivas. Também é muito comum. A questão é, esses dois artigos utilizados na fundamentação não guardam qualquer relação com a situação em que vivemos. Então, juridicamente falando, esses artigos não têm qualquer pertinência direta com a hipótese discutida. Ou seja, trata-se aqui da imparcialidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal na condução de um procedimento que, ao que tudo indica, de alguma forma, ele tem algum interesse, ele tem algum envolvimento na causa. E mais, independente de não ter acolhido a suspeição do ministro Toffoli, em nota, o STF manifesta que, em reunião entre os 10 ministros, acolheu-se o pedido do ministro Toffoli para se afastar do processo, considerando o bom andamento do feito. Estranho. As decisões judiciais, via de regra, elas devem ser fundamentadas. E esse fundamento apresentado nas decisões necessariamente precisa dialogar com a causa e não com institutos paralelos, não com interesses diversos. Não aceitaram, não reconheceram a suspeição, porém aceitaram o afastamento do ministro, devolvendo a causa ao presidente do Supremo para que seja novamente distribuído e, mais, reafirmaram que todos os atos realizados pelo ministro Toffoli são considerados válidos. No mínimo é de causar estranheza. É muito conveniente esse afastamento nesse exato momento em que se verifica o aparecimento de provas, segundo a PF, que mostram que o ministro tem algum tipo de envolvimento com os investigados. Daí, meus senhores, minhas senhoras, fica aquela questão. O que está sendo discutido? O direito, no Estado Democrático de Direito, ou meras conveniências? O Brasil vive um momento complicado, marcado ainda pela polarização política que se iniciou ao longo do tempo e que só prejudica a nação como um todo. As instituições estão cada vez mais desacreditadas, dentre elas o próprio STF, que se envolve numa areia movediça da qual temos seja difícil de sair. Essa decisão de hoje certamente refletirá de forma negativa e jogará mais dúvidas em cima da atuação dessa Corte Suprema. Nós temos que deixar ressaltado que decisões como essas geram um efeito muito perigoso. A percepção pública de que o Supremo não está julgando apenas com base em critérios objetivos, mas também institucionais. Desde me conheço por gente, principalmente nesse mundo jurídico,
Ouço aquela máxima do que o direito se discute até o segundo grau, pois quando chega no STF, as decisões são ou possuem uma alta carga de decisão política. Não há que se duvidar disso. A questão é até onde vai a decisão política e até onde pode ir a decisão corporativa. E o ponto nevrálgico disso tudo é no Estado de Direito que a confiança no judiciário depende diretamente da aparência de realidade da imparcialidade. A imparcialidade não pode ser aquele mero pensamento abstrato, aquele desejo previsto na norma, porém não representado na realidade. Como diria aquele ditado, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que se mostrar honesta. E por fim, para deixar a reflexão, a legalidade dentro dos princípios da administração pública é um dos princípios que temos que olhar com uma certa parcimônia, pois a lei ela é criada por homens e homens são falhos. E já tivemos na história do Brasil situações, e no mundo, que foram admitidas pela própria lei. Cite-se o processo de escravização que por séculos foi empregado aqui no Brasil, utilizando pessoas como mercadoria de venda, de troca. Iniciado lá no comecinho por uma autorização, por uma bula papal, e posteriormente normalizado no cenário jurídico brasileiro, que se arrastou por longas décadas. Então, mais que legal, as normas têm que ser moral, e as atitudes têm que ser moral. Eu diria até mais, moral depende muito da cultura e do momento. Eu colocaria porque não ética. Ética diz respeito a bom ou mal. O certo e errado depende da cultura, depende do momento. O bom e o mal, em qualquer lugar, como já dizia o mestre Cortella, ou você é bom no Brasil, na China, na Índia, na Itália, no Uzbequistão, ou você é mal nesses lugares. Não tem como ser bom em um e mal em outro. E por fim, encerro com uma frase de reflexão. Justiça não deve ser apenas feita. Deve parecer feita. Então fica aqui essa mensagem de despedida, mais uma vez. Me apresento, meu nome é Joel de Freitas, este é o canal Direito, Retórica e Sofisma, e que se inicia com o primeiro vídeo, na data de hoje, comentando essa decisão do STF. Para aqueles que me conhecem, obrigado por acompanhar. Para aqueles que não conhecem, serão bem-vindos numa discussão imparcial, ética, e com o único objetivo de clarear as ideias, com o único objetivo de difundir o conhecimento sem partidarismo, sem paixões, apenas com fundamentos contidos na Constituição da República Federativa do Brasil, sobre o aspecto da dignidade da pessoa humana, e com foco em fazer desaparecer essa retórica que se usa muito, e principalmente a sofisma, que são mentiras que ocupam a mente, mas não produzem nada para a sociedade. Obrigado e até o próximo vídeo.